Oi, eu sou a Mari, tudo bem? Gente, os sintomas de gravidez, os sinais de gravidez, é igual para todas? Todas as meninas sentem a mesma coisa? Será mesmo? Eu acho que depende muito do corpo também, né? Vamos ver? Vamos acompanhar o que eu tenho para dizer até o fim desse vídeo? Bom, quem está acompanhando o vídeo, os vídeos, o canal, viu? Vídeo anterior eu contei sobre todo o tratamento que eu fiz para engravidar. E não é um tratamento caro e muito difícil, mas ainda assim é um tratamento, né? Exige alguns cuidados aí com medicação e tal. Quem não viu, eu recomendo que olhe, tá? Porque é bem interessante, eu conto mais ou menos assim no passo a passo como foi. E aí eu também contei que a última ecografia foi bem animadora, mas quem acompanha aí já sabe, fazendo as contas e com o andar da carruagem, né, já sabe que esse tratamento surtiu efeito, foi o primeiro e deu resultado. Então, eu vou contar o que a gente conversou enquanto a gente aguardava o resultado, né? Eu, como comentei, eu tinha receio de não conseguir no primeiro, porque na primeira tentativa do tratamento, porque eu soube de casos de algumas meninas que conseguiram na última tentativa, sabe? Sempre existe essa chance, né? E eu fiz o tratamento, eu tava ansiosa, mas eu desconectei. Até porque nós tínhamos uma viagem, né, marcada aí, que eu comentei também no vídeo anterior, um passeio. Então eu e o Michael, assim, conversamos sobre o que a gente faria caso o tratamento não desse resultado. A gente tentaria uma outra forma, né, os tratamentos, como se chama, in vitro, fertilização, essas técnicas, só que a gente não tinha e até hoje não tem verba, né, dinheiro para esse tipo de coisa. O que a gente ia fazer? Ou se a gente ia para adoção. A adoção era uma coisa, um pensamento que não foi deixado de lado, no entanto a gente queria muito passar pelo processo de mudança do corpo, todos aqueles estágios de ter um filho, toda a preparação, muda a cabeça, muda o corpo, o relacionamento da gente um com o outro muda, não, é inevitável. E aí veio, né, vários questionamentos durante esse período que a gente estava tentando e durante o tratamento. Mas, tirando tudo isso da cabeça, depois do tratamento eu foquei no nosso passeio e simbora ser feliz. Que é uma coisa que me deixa muito, muito animada, é passear, assim, ainda mais que eu nunca tinha saído pra fora do estado. Então, é uma cidade completamente nova, um passeio completamente diferente. Nós íamos na companhia dos meus pais também, então foi muito legal. E aí, como nós fomos na companhia deles, nós fomos entre 4 pessoas no carro, 3 motoristas, nós nos revezamos durante o passeio, mas eu cheguei lá exausta, quer dizer, a viagem já foi exaustiva, a meu ver, né? E aí eu cheguei lá mais cansada ainda e achei que era da viagem, né? Tranquilo. Tive fome, meu Deus do céu, quanta fome, maior do que o cansaço, porque assim, quando a gente passeia, a gente caminha muito, a gente quer explorar, conhecer outro lugar, e eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser na cama. Ai, a cama. Aí quando eu não estava pensando na cama, era fome. Meu Deus do céu, o tanto que eu comi foi surreal. Até os meus pais ficaram abismados, né? Nossa, Maricela se servindo de novo, comendo de novo, outra vez. Mas, era o João Pedro já a caminho. E aí, foi isso, né? Os sintomas que eu senti foram estes. Por isso que eu comecei o vídeo com a pergunta: sinais, sintomas são iguais para todas? Então, assim, eu acho que tem que conhecer muito bem o corpo para ter certeza
que aquilo que tu tá sentindo, que aquilo que tu tá vivendo realmente é uma gravidez. Eu tenho uma colega que ela disse que ela, desde o primeiro momento, ela sentiu que ela estava grávida. Sem ter feito exame, ela sentiu. Gente, eu acho admirável. Porque assim, quais são os sintomas clássicos, né? Que a gente fala na gravidez? Atraso da menstruação. A minha não contava, porque o ciclo estava completamente maluco. Cada vez maior, teve vezes até que eu tomei medicação pra descer a menstruação, porque nem tinha pra mim, né? Tem a questão da fome, mas é que eu sou uma pessoa ansiosa e eu gosto de comer, né? Fácil que não, quem não gosta, mas eu em função da ansiedade, eu acho que eu como mais ainda. Então, fome? Não deu pra sacar que era gravidez. Cansaço, aí como eu disse, eu achei que era em função da viagem, né? Em todo aquele... É isso. Então, passou. Tem a questão das mamas. Só que eu tava com medicação também. Aí, quando eu ficava pra ficar menstruada, eu tinha as mamas doloridas e tal. Então, né? Vontade de fazer xixi toda hora. Acho que não tive. Não nesse comecinho, não. Mas eu vou deixar aqui pra vocês quais são os sinais clássicos, 7 sinais clássicos. Até que eu pesquisei com um link que eu pesquisava na época, pra vocês terem uma ideia, tá? Eu acho que tem que conhecer muito bem o corpo, tem que estar muito ligadinho, muito antenado. E a essas alturas eu já nem, né? Enfim. Tá, aí a questão do exame. Maricel, por que você não fez o exame pra ir pra lá? Assim, toda vez que eu fazia o exame de sangue, né? O beta-HCG, eu acho que é. Não me lembro, eu vou deixar aqui também o nome do exame, eu acho que é isso. Eu pegava o resultado e era negativo. E aí eu ficava muito pra baixo. Muito. Teve vezes que eu chorei horrores. Então, assim, nós íamos passear. Se não tivesse dado certo, ou ao menos se fosse muito recente o exame, tem isso também, quando é muito recente, o exame pode dar um falso negativo, né? Então, corríamos o sério risco de eu fazer todo esse passeio, passar todo esse final de semana, que era pra ser super alegre, super divertido, na companhia da minha irmã, que a gente já não tinha se visto há um tempinho já, né? Porque ela tinha se mudado nesse ano, então, pra Santa Catarina. Eu ia passar meio pra baixo, meio deprê com o resultado. Mas podia ter feito um de farmácia. De novo, tem a questão do sentimento, né? E tem a questão do falso positivo, do falso negativo também. E outra, o Michael disse pra mim, ok, tu quer fazer o exame antes de ir? Pode até fazer. Mas se fizer e der positivo, não vai contar pra ninguém. Vamos esperar até o resultado de sangue pra gente ter certeza. Minha gente, falar sério, eu ia estar com o resultado ali, na mão. Jura que eu ia aguentar minha boquinha fechadinha dizendo eu fiz um teste de farmácia, deu positivo? Não, né? Então, não vamos fazer. Pronto, faremos na volta. Fechado, acordado. Então, fizemos na volta, fizemos quase no final da semana de retorno, lá por quinta-feira. E aí... não vem escrito positivo, vem um número e a gente tem que interpretar, né? Só que é um número grande, eu vou deixar pra vocês aí o número também. E aí eu mandei pra minha comadre, como ela era a única que sabia e ela já tinha passado por isso antes, mandei pra ela. Diz que isso é um positivo, e ela... Meu Deus, foi uma loucura, né? Claro que era um positivo. Então, dia 18 de outubro de 2018, nós tivemos um positivo. Isso foi muito legal. E aí, como contar pra família? Desde o princípio, nós havíamos determinado. Lá no final de 2017, quando nós começamos essa brincadeira, né? Nós tínhamos determinado, nós não queremos chegar e dizer, e aí família, tá aumentando? Não. Aí família, estamos grávidos? Não. Nós queríamos alguma coisa, um objeto, alguma coisa que a gente pudesse olhar toda vez e lembrar. Pesquisa muito, pesquisamos e eu cheguei à conclusão que eu faria um enfeite de porta, uma guirlanda.
tanto para os meus pais quanto para os pais do Michael. E eu fiz já no fim de 2017. Pensa, eu fiquei quase um ano com essas guirlandas guardadas. Não façam isso. Façam o que vocês quiserem fazer, façam, mas quando vocês já tiverem com um positivo ali em mãos, porque isso é muito doloroso também. Foi uma, eu acho, das grandes causas de ansiedade. Porque toda vez que atrasava e eu ia fazer exame, eu já pegava a caixa que tava as guirlandas e deixava separado dentro do carro. Porque se desse positivo, eu ia correr pra eles e ia contar. E aí, o que aconteceu? Não preciso contar, né, gente? Já contei um monte de vezes, né? Então, juntamos as guirlandas e fomos contar para as famílias, né? Eu vou deixar o videozinho, não vou contar como é que foi, eu vou deixar o videozinho aqui, tá? Para vocês verem como foi a reação. A gente se emociona toda vez que a gente olha e o João Pedro já tá com 1 ano e pouco, né? Então, imagina. Foi muita, muita alegria. Tá na porta, olha que lindo. Bem-vindo à casa do vovô e da vovó. Tá quase chegando, João Netinho? Tem 3 semanas. O que faz? Foi eu que fiz. Mas não é do Vini esse, vó. Ó o passarinho. Viu, vó? Tá? Esse não é da Mana. É o teu que tá chegando? Tem 3 semanas? Eu tô esperando de 3 semanas. Tu tá com 3 semanas de grávida? É? Verdade? Sim. Meus parabéns. Eu já tava desconfiada com essa magrinha. Deixa eu dar um abraço pra mim. De verdade mesmo? É. De verdade. Hoje a gente ficou sabendo. Parabéns. Obrigado, vó. Pode virar? Não. Hoje não. Tô sem calma. Só tem que ser. Vem cá. Senta os dois aqui. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Deixa as coisas aí depois pra mim. Não quer sentar aqui? Isso aqui é uma coisa que a gente quer dar pra vocês. Faz muito tempo, mas a gente só conseguiu agora. Pega. Pega. Ah, é a volta. É pra você, é pros dois. Senta, produção. Que bonito. O presente. Não, não é bom. Que bonito. Mas você vai botar lá de fora da porta? É. Ah, não, vai estragar. Com esse vento. Lê? Eu não acredito! Ai! Meu parabéns! Eu não acredito! Eu não acredito! Então foi assim que a gente contou pra família. Como foi a minha gravidez? Foi super tranquila no modo geral. Eu tinha muito medo das alergias, né, gente? Eu sou uma pessoa que pra alergia, a poeira tá passando lá do outro lado da rua, eu pego ela aqui. Então, mas foi muito tranquilo, assim. A única alteração que eu tive de pele, que foi muito engraçado até, uma vez, há muitos anos atrás, eu comecei a usar protetor solar quando eu tinha 13 anos em função deste problema de pele meu. E aí eu não conseguia me adaptar porque era oleoso, ficava melado e tal. E aí um dia eu fui experimentar o livre de óleo. Minha pele é seca, livre de óleo deu problema, não pude nunca mais usar. E aí durante a gestação começou a me surgir cravo, espinha, coisa que eu tive raramente durante toda a minha adolescência, toda a minha vida. Jesus, só pode ser da oleosidade da pele. Vamos voltar para o bom e velho protetor sem óleo, vamos ver. Passei, me livrei dos cravos e espinhas.
Que legal! Aí eu comecei a fazer uso direto. Lá pelas tantas, a minha pele sentiu falta da oleosidade e comecei com meus tradicionais problemas de pele. Eu disse, opa, o que eu vou fazer? Resultado, eu tinha que ficar alternando entre um e outro. Foi o problema maior, assim, de pele que eu tive. Depois teve outras coisinhas, mas que foi fácil de contornar. Fora isso, eu tive alteração na tireoide, muitas gestantes têm, eu já tive de início, e aí eu tive que fazer o uso de medicação do início até o final da gestação. Depois da gestação eu parei de usar, não tive mais necessidade, mas foi uma coisa. Outra coisa foi o uso do Noripurum, que é o ferro, né, em função da anemia. E aí eu também descobri que a anemia não é só deficiência de ferro, gente, olha só. Vou deixar explicadinho aqui no vídeo, na descrição do vídeo também, tá? Foi novidade pra mim, eu sempre achava que anemia, falta de ferro, pronto, acabou. E não é. E também é uma questão muito comum entre as gestantes, a anemia. No entanto, é mais pro fim da gestação. E eu já tive olha, acho que no início já. Do início em diante eu já tive. E eu tive sempre uma alimentação muito legal. Eu comi carne, as verduras ali, os vegetais verde escuro, feijão. Então foi uma deficiência que eu desenvolvi mesmo em função da gravidez, nada a ver com a má alimentação ou falta daqui a pouco de algum nutriente. Teve a alteração da glicose, que eu já comentei com vocês, que lá quando eu estava fazendo a preparação ficou muito no limite. E aí ela permaneceu, mesmo indo a nutricionista, permaneceu, porque como eu contei pra vocês, já que é pra cortar os carboidratos, as bolachas e massas e afins, eu caí de boca nas frutas e não é bem assim que funciona. Até as frutas a gente tem uma quantidade, uma porção para controlar açúcar. Assim acontece com outros itens de alimentação, como cenoura, cebola, enfim, feijão. Gente, é um mundo à parte. Se algum dia alguém tiver interesse em saber mais, eu faço um vídeo contando essas coisas, tá? Então, meu medo de diabetes gestacional ficou ainda maior, né? Apesar de que não tinha ultrapassado o limite, estava no limite. Então, estava ok. Eu fiz 2 vezes o exame aquele para verificar o nível de açúcar, né? Que a gente toma aquele líquido doce. Tem que ter fôlego pra tomar, não é que seja ruim, mas é que é muita coisa num tapa só, sabe, num curto período de tempo. Esse é o detalhe. E pra quem tinha cortado refrigerante, que é uma coisa muito doce, né, os açúcares em geral, então aquilo ali pra mim não cheguei a ficar enjoada, que é outro sintoma clássico da gestação que praticamente todas as gestantes sentem ali no primeiro trimestre e eu não tive. Nada, gente, nada. Graças a Deus que eu tinha o controle nutricional em função lá do açúcar, da glicose, porque senão acho que eu tinha virado um balão, porque eu não tive enjoo nenhum, podia comer legal. Também não tinha aquela coisa de desejo, a única coisa que foi intenso assim, que em função de eu estar controlando, eu acho que o açúcar, deu muita vontade de comer doce, mas eu acho que era naquela questão assim psicológica, sabe? Não tá totalmente liberada e deu vontade. Mas fora isso, de boa. Vitamina D também eu fiz uso, mas mais no finalzinho, assim, nas últimas semanas. Últimas semanas, né? O sujeito nasceu de 35 semanas e 2 dias, que vai render um vídeo, ou fazer um vídeo sobre isso. Já, logo. Então, falei do problema. Gente, eu quero comentar uma coisa com vocês. Uma coisa que me recomendaram, a médica me recomendou e eu fiz e foi muito legal pra mim, tá? O cuidado com as mamas durante a gestação, principalmente o banho de sol. Eu fiz algumas poucas vezes, porque aqui em casa nós não tínhamos assim um lugar que batia sol, que ficava reservado, entende? Reservadinho assim. E na época nós não tínhamos muro em volta da casa, então ficava um negócio assim. Mas eu fiz e é muito bom. Eu não tive nada, nenhuma lesão no peito na hora de amamentar. Foi muito bom, tá? Gente, acho que é mais ou menos isso aí, tá? Que eu tinha pra contar da gestação. Se me ocorrer mais alguma coisa, eu conto mais adiante. Tem a questão, lembrei,
tem a questão do lado de dormir. A gente não deve dormir do lado direito, em função das principais artérias e veias nossas. A gente deve dormir do lado esquerdo. E aí passar a gestação inteira do lado esquerdo, gente do céu. Porque de barriga pra cima o João Pedro não queria dormir, né? Então eu não conseguia me acomodar de barriga pra cima, era só do lado esquerdo mesmo. Isso quando ele não cismava que não queria dormir do lado esquerdo, queria do lado direito. Olha! Gente, eu vou pedir um favor pra vocês. Se vocês estão gostando do vídeo, compartilhem. Eu sempre digo assim, ó, informação não é feita pra ficar parada, tá? Se a gente mesmo que está assistindo o vídeo não vai fazer uso, daqui a pouco alguém dentro da nossa rede vai fazer, ou que conhece alguém pode indicar e pode assistir. São coisas pequenas, assim, informações pequenas, de repente, aos olhos de alguns, mas aos olhos de outro pode passar uma dica valiosa, tá? Então, compartilhe. Se inscreva, comente, avalie o conteúdo, o canal, por favor, tá? Fechou? E, gente, era mais ou menos isso que eu tinha pra conversar com vocês, papear com vocês hoje. Eu espero tá sendo útil essas coisas que eu estou dizendo, se não hoje, mas algum dia. No próximo eu quero fazer um vídeo sobre enxoval da mamãe. Alguém já falou pra você sobre enxoval da mamãe? Então, eu vou falar sobre o enxoval da mamãe e como eu faria hoje, tá? Próximo vídeo. Fechou? Avalie o canal, tá? Compartilhe. Até!